Olá pessoal, vamos mostrar aí como somar números dentro de uma tabela, dentro de um sistema de planilhas. Serve para o Google, serve para o Excel, tá? Qualquer ferramenta aí de planilhas, o que eu vou falar agora serve. Então, uma coisa comum, né? Por exemplo, aqui eu tenho na coluna A vários números e eu preciso somar esses números. Então, uma coisa que é possível, mas a gente não recomenda, obviamente, é que o Excel, o Google, ele funciona como calculadora, tá? Então, eu posso vir aqui, ó, e somar direto aí. Não tem, né, erro, ele vai dar o resultado para mim. Olha lá, estou somando, ok? Olha, 140, como se fosse calculadora, né? Mas a gente não recomenda, tá? Porque não é legal você usar números direto dentro das fórmulas, né? Você tem que usar o nome da célula que possui aquele número. Então, em vez de usar 10, a gente tem que falar que é A1, mais o teclado, né? A2 mais A3 mais A4. Tá vendo? Eu não estou usando número direto, estou usando número que eu estou usando o nome da célula que contém aquele número que você deseja somar, né? Ah lá, o mesmo resultado, ok? E com a grande vantagem, qualquer mudança que ocorrer aqui, ele automaticamente vai fazer a atualização do valor. É diferente, né, se você tivesse colocado o número direto, porque daí se houver mudança, ele não atualiza, porque ele não fica sabendo dessa mudança. Então esta é uma saída para você querer somar, né? Só que ela se torna muito ruim quando você tem muitos dados para somar, né? Então, nesse caso meu aqui, por questão de tempo, eu coloquei apenas quatro, né? Quatro células, quatro valores, mas poderiam ser 50, né? Aí teria que somar um por um, né? Mais a 5, mais não sei o quê. Então é óbvio que nesse caso, né, o mais indicado é usar uma função pronta que, que já existe, né, chamado soma, ok? Pode ser minúsculo, pode ser maiúsculo, tá? Ele vai funcionar do mesmo jeito. Tanto o Google quanto o Excel, quando você começa a digitar, ele começa a listar aqui embaixo, né, algumas funções parecidas. Então isso também é legal, porque ninguém precisa ficar decorando, né? Às vezes você tem uma função mais complexa, você não lembra direito o nome dela, então é só você começa a digitar e ele vai, né, soltando aqui um tipo de ajuda, né? Mas assim, eu acho que é só para referência, tá? O ideal mesmo é você saber, né, o nome, saber como é que usa. Essas coisas muito automáticas, né, elas facilitam por um certo momento, mas em certos casos elas dificultam porque acaba ficando, pode haver problemas, erros, né, indicações, então não vale a pena muito você ficar aceitando as coisas automáticas, tá? Melhor você realmente aprender, né, o que você tem que digitar, como digitar, tal. A função soma, pelo que você está vendo aqui no nosso slide, né, que está disponível lá dentro de material de aula, ela tem uma maneira de usar, né? Então, ou você usa a função soma nesse formato, separando as células por ponto e vírgula, ou você usa ela nesse formato, separando a célula por dois pontos. Pessoal, acabou, tá? É desse jeito. Aí eu vi gente, né, fazendo assim, né? O cara coloca a soma e dentro da soma ele vai somando. Quer dizer, não entendo, né? Não há motivo do cara fazer isso aqui, né? Tanto o Google como o Excel, ele percebe o que você está querendo fazer, né? Ele percebe o que você está querendo fazer e ele vai te ajudar, lógico. Já vai te dar o valor. Mas está errado, né? Vocês viram na documentação que ou eu uso o dois pontos,
ou eu uso ponto e vírgula. Acabou. Não tem nada de colocar mais, menos, né? E nesse caso, pior ainda, né? O cara tá usando função, tá usando sinal de mais e tá botando número, né? Então, já vi gente, né, como eu falei, colocando lá o nome da célula, né? Assim, ó, usando o símbolo de mais. Tá errado, gente, tá errado, tá? Vai dar o mesmo resultado? Vai. Ah, então acertei. Não, está errado. Você está usando a função errada, desculpe. A documentação diz que ou eu uso ponto e vírgula ou eu uso dois pontos. O fato dele dar o mesmo resultado, dele aceitar e não dar erro, é uma facilidade que o sistema está provendo. Ele sabe que você está digitando errado, mas ele entende o que você está querendo dizer. Mas não vai confiando não, né? O correto é você ir lá e dizer mesmo, né? Que você deseja fazer. Então isso aqui está errado, tá? Então aqui eu posso fazer assim, ó. A1, ponto e vírgula, aí não é sinal de mais. A2, ponto e vírgula. Agora sim, eu estou usando de maneira correta. O ponto e vírgula. Só que eu tenho que ir um por um. Olha lá, deu o mesmo resultado. Ruim? É. Por quê? Porque se eu tivesse 50, nossa, tem que ter que colocar ponto e vírgula 5, ponto e vírgula... É. Então não é a melhor saída você fazer isso aqui, né? Então existe a opção, né, de eu usar o dois pontos. E o legal de usar o dois pontos, que basta eu colocar a primeira célula, dois pontos, e a última célula. Aí automaticamente ele vai somar do primeiro ao último e automaticamente ele entende que existe alguma coisa no meio e ele vai somando essas coisas no meio, né? Então no meu caso ali seria A1, dois pontos, A4. Vejo que quando eu digito, né, ele sinaliza aqui para mim, ó, é isso mesmo que você quer somar, tal, né? É isso mesmo. Né? Eu posso digitar, como eu acabei de fazer, né? Ou eu posso ir lá com o mouse e clicar e arrastar, né? Eu faço uma seleção, tá? Então, esse esquema aqui de usar o dois pontos é o que a gente mais usa, tá? Você coloca o primeiro, dois pontos e o último e acabou, né? Eventualmente você usa o ponto e vírgula, né? Porque às vezes que esses dois pontos só funcionam quando é uma sequência. Vamos supor que eu quero somar esse cara aqui, né, que está aqui embaixo, ó. 20. 20, quero somar esse cara que está aqui embaixo. Então, como é que ficaria a minha fórmula? Eu iria somar, eu iria pegar aquela sequência, ponto e vírgula, e o que está aqui embaixo. Olha lá. Então, ele vai somar a sequência, vai dar um resultado, e depois ele vai somar com a 7. Né? Olha lá, 160. Aqui dá 140, e aqui mais 20, 160. Então, o fato de eu usar o ponto e vírgula, né, nesse caso, é só quando você tem células espalhadas, tá? Caso contrário não, ok? Bom, a célula, né, onde eu estou mostrando a soma, pode estar em qualquer lugar, né? Basta você dizer ali o que você deseja que ele faça a soma, né? Não necessariamente tem que ficar debaixo do A5 aqui, né? O cara, eu vou somar, né? Pode estar lá embaixo. O total da soma é. Aí você vai e coloca a função, tá? Às vezes eu preciso somar assim, ó, a linha, né? Eu estou somando a coluna. Estou somando a coluna. Às vezes eu tenho que somar a linha. Tranquilo. É só dizer o que você tem que somar. No meu caso, é A1 até... Opa, bati errado. A1 até C1. Olha lá. Aí ele sinalizou para mim ali e falou, ó, é isso que você quer somar? Tem certeza? Eu não preciso falar do B, né? Aí eu venho e mando ele somar. Então, a função soma é muito simples, gente. É que tem tipos diferentes. Então, assim, quando você tem uma experiência maior, aí você vai treinando e vê o método que você prefere usar. Né? Eu uso muito esse lance do dois pontos. Né? Às vezes, eu tenho uma situação assim, eu quero somar, por exemplo,
só esses dois aqui, ó. E aí? Fica mais fácil fazer assim, ó. A1 mais B1. Eu não preciso, né, escrever soma S-O-M-A, parênteses, né? Funciona. Então, o momento que você vai usar o símbolo mais o teclado, o momento que você vai usar a função, o momento que você vai usar o dois pontos, o momento que você vai usar o ponto e vírgula, aí é você que vai decidir na hora que você estiver fazendo lá o nosso exercício, tá bom? Então, função soma, tranquilo, né? O pessoal não tem muita dificuldade aí, mas eu noto, né, na hora que eu vou corrigir, algumas pessoas ainda fazendo de maneira errada, tá? Aí aqui é apenas uma dica, né, que eu vou mostrar aqui para vocês, que tanto o Google quanto o Excel possui, é um botão aqui em cima, aonde, olha lá, funções. Ele traz as funções mais utilizadas, né? Olha lá, você não quer a soma? Então ele vem no botão, aperta o soma, olha lá. Você quer somar quem? Quero somar isso aqui. Pronto, né? Então, em vez de eu digitar, eu posso ir lá. Mas, pessoal, cuidado, né? Não negócio de ficar usando o botão, deixando ele completar, ele digitar, fazer tudo de maneira automática. Eu acho que, assim, é interessante para quem quer velocidade, rapidez, mas sabe o que está acontecendo. E às vezes eu noto o pessoal que, né, alguém ensina, aperta aquele botão que já funciona. Aí o cara aperta o botão, funciona, acertou o exercício. Aí pega um outro exercício, que é talvez é mais complicado, aí o cara aperta o botão e não dá certo. Aí o cara não sabe como é que resolve, tá? Então faça sempre, né, do jeito que eu mostro, às vezes é um pouco mais demorado, às vezes tem que digitar, mas é a melhor maneira de você aprender as partes de funções, tá bom? Bom, sobre a função soma, eu paro por aqui, ok? Valeu, pessoal, obrigado.